Talvez nesse momento você queira criar algo novo. Pode ser o desejo de começar um projeto ou começar aquele negócio que você sempre sonhou. De uma forma ou de outra, a realidade é a seguinte: seja por não poder sair de casa devido à quarentena e à pandemia do coronavírus, ou pelo simples fato de você querer construir algo para trabalhar remotamente, não existe melhor hora para tirar essas ideias do papel. E mesmo que você assista esse vídeo depois de toda essa situação de quarentena e pandemia ter sido controlada, esse ainda vai ser um momento mais que oportuno para que você tome a atitude e inicie um projeto remoto, já que como consequência de toda essa pandemia, a gente está mudando muito dos paradigmas que a gente tinha antes quanto a trabalho e produtividade. Mas quem sou eu para falar isso, certo? Meu nome é Lucas Alencar e há 4 anos atrás eu fundei uma startup 100% remota nos Estados Unidos junto de mais 2 amigos. E na época o contexto era bem diferente do que o que a gente vive hoje, pelo menos no quesito de urgência por ferramentas de trabalho remoto, devido a toda essa necessidade e processo de adaptação forçado que a gente está passando devido à pandemia. Empresas que nunca pensaram em utilizar o trabalho remoto agora são forçadas a aderir a essa realidade, com meio de adaptação, meio tanta estabilidade e crise econômica. Já as escolas e as universidades que nunca imaginaram não poder abrir as portas para os seus alunos, agora também precisam, com esse mesmo senso de urgência, se adaptar aos moldes de ensino à distância, mesmo que seja um caminho incerto. Mas por toda a minha experiência nesses últimos 4 anos construindo uma startup 100% remota, digo com segurança de que, por uma boa parte dos casos, muita dessa dificuldade se deve à nossa rigidez de cultura e costumes ao lidar com o trabalho, e bem pouco à falta de ferramentas disponíveis para solucionar esses problemas. Quando eu, o Arthur e o André começamos a Adopets em 2016, nós estávamos a milhares de quilômetros de distância um dos outros. Enquanto o Arthur morava em Boston, nos Estados Unidos, eu morava a 2.000 quilômetros ao sul, em Orlando. E o André, mais 7.000 quilômetros ao sul, no Rio de Janeiro. E assim começávamos uma startup 100% remota, não porque isso deixava as coisas bonitinhas ou mais legais, mas porque era a única forma possível de suprir as necessidades que a gente tinha naquele momento. E passados esses 4 anos, apesar de toda a dificuldade de construir e gerir uma empresa, somada às dificuldades de fazer isso totalmente remoto, conseguimos crescer nosso time para o patamar de 17 pessoas espalhados entre Estados Unidos, Brasil e Reino Unido. Fomos acelerados pela Techstars de Boston, que é uma das principais aceleradoras de startups do mundo, e só nesse último ano conseguimos levantar mais de 2 milhões de reais de investimento. E assim a gente continua a seguir em frente com a cara e com a coragem, mesmo diante dessa crise gigantesca. Então, me baseando em toda essa experiência, eu te digo honestamente, se você quiser construir um projeto remoto, você precisa dominar pelo menos essas 3 habilidades: organizar, comunicar e executar. Então vamos começar falando sobre organizar. Pausa para o café. Item 1.1: tempo e rotina. Quase todo trabalho a ser executado de forma séria e progressiva demanda tempo e rotina. Não porque todas as coisas precisam ser feitas em um horário pré-determinado, mas para que desde o início você consiga iniciar esse novo sistema de trabalho com consistência. Nos primeiros anos da Adopets, minha vida era chegar da faculdade, fazer os trabalhos de casa que eu tinha recebido no dia, tirar uma pausa para me alimentar e descansar e retornar ao mesmo ponto de trabalho que eu havia parado na noite anterior. E trazendo você para a perspectiva mais realista possível, sucesso da noite para o dia é uma ilusão, não existe. Então, se você não construir essa nova rotina de trabalho de uma forma em que ela se encaixe na sua vida, muito dificilmente você vai ter consistência necessária para tirar as coisas do papel. É preciso que você analise o seu contexto e construa essa rotina da melhor forma adaptada à sua vida atual. Enquanto uns produzem mais acordando bem cedo todos os dias, outros produzem muito melhor de madrugada. E não existe certo ou errado para isso, apenas o que funciona melhor para você e para o seu time, no caso de haver mais pessoas trabalhando nesse mesmo projeto. Na Adopets,
todas as reuniões críticas são feitas logo no início do dia, de acordo com as responsabilidades de cada departamento, para que a gente consiga logo de cara matar essas prioridades e começar da forma mais produtiva possível. Para o time de produto, por exemplo, a gente começa o dia reportando tudo que foi concluído no dia anterior, identificando aquilo que precisa ser realizado individual e coletivamente para o dia atual. E esse alinhamento no início do dia permite com que a gente consiga resolver todos os entraves logo pelo início da manhã, deixando o final da manhã e o resto da tarde como um todo para que a gente consiga sentar e produzir. E isso permite que a gente seja muito mais efetivo para resolver potenciais entraves no início do dia, deixando o resto da manhã e a parte da tarde para que a gente consiga produzir de forma mais focada. Construir uma rotina de forma concisa, além de permitir com que você trabalhe de forma mais produtiva, também ajuda a separar o tempo de trabalho e de descanso, algo que é fundamental para manter o equilíbrio e não gerar ansiedades e cobranças em excesso, que é um dos principais riscos do trabalho remoto. Item 1.2. Arquivos e documentações. Pode ser que a curto prazo você não se preocupe muito em organizar os seus arquivos e documentos, que afinal, mesmo que você tenha tudo bagunçado, dificilmente eles vão se deletar sozinhos, né? Mas a médio e longo prazo, essa bagunça pode te estressar e consumir tanto tempo que vale a pena resolver isso logo de início. Com tudo devidamente organizado, fica muito fácil localizar esses arquivos, como também facilita o processo de compartilhamento e de trabalho em equipe em cima deles quando você mais precisa. Utilizando o nosso exemplo nesse mesmo contexto, na Adopex utilizamos o pacote empresarial G Suite da Google, contendo o Google Drive para armazenamento em nuvem e compartilhamento de arquivos com segurança, provedor de e-mail Gmail, calendário, ferramenta de videochamada como o Google Meet e, por fim, todos os outros apps como documentos, planilhas, formulários, slides, enfim, boa parte dos apps que você também encontra no Microsoft Office. Inclusive, esse é um ponto que precisa ficar bem claro. Você não precisa estar assinando esse pacotão empresarial do G Suite ou do Microsoft Office, porque a maioria desses apps já tem planos gratuitos que você pode estar utilizando. E já sobre os planos pagos, a minha opinião é que eles ajudam muito mais no quesito de praticidade, principalmente se você precisa gerir muita coisa a nível organizacional. E falando um pouco mais sobre o desenvolvimento dos nossos produtos, nós utilizamos o Figma para a criação e gestão de documentações de design relacionados à interface e experiência de usuário, e o Bitbucket como sistema de Git, utilizado para o versionamento desses arquivos mais do lado de programação e de TI. Assim, toda essa estrutura de produção devidamente organizada se torna um fator determinante para sua capacidade de execução e de gerenciamento de riscos. E se de hoje para amanhã qualquer coisa acontecer e o seu computador explodir, pode ter certeza que você não vai perder nada do que produziu. Item 1.3. Tarefas. Seja para o nosso time de marketing e vendas, produto ou customer success, conseguir organizar e gerenciar todas as nossas tarefas é um dos fatores cruciais para que a gente consiga ter produtividade ao executar cada uma delas. E assim, obviamente, ter progresso em cada um desses frontes da empresa. E assim como o G Suite permeia os nossos departamentos para produção e armazenamento de arquivos, utilizamos o Master Task como parte integral para o gerenciamento de tarefas de todos os nossos times. E caso você já conheça ou tenha costume com outras ferramentas como o Trello e o Pipefy, tá ótimo entender que o Master Task é praticamente a mesma coisa, um Kanban da vida. Mas para quem nunca ouviu falar no que é Kanban, por agora basta entender que é um sistema para gerenciar tarefas muito utilizado em metodologias ágeis. Na descrição do vídeo eu separei alguns links caso você queira saber um pouco mais sobre isso. E além desses apps no estilo Kanban, é claro que você pode utilizar apps muito mais simples de to-do list para listagem e gerenciamento de suas tarefas, como por exemplo o Microsoft To Do, que é o falecido Wunderlist, o Todoist ou outros de sua preferência. Então, seja utilizando apps no estilo Kanban ou To Do List, o mais importante é que você e seu time estejam sempre alinhados em tempo real para executar as suas tarefas trabalhando de acordo com o objetivo comum. Habilidade número 2. Comunicar. Item 2.1. Tipos de comunicação. Como vocês já provavelmente imaginaram, para qualquer pessoa de um time remoto, é simplesmente impossível se levantar da sua mesa e ir para a mesa do colega ao lado para tirar alguma dúvida ou trocar alguma informação. E seja a distância entre vocês de quarteirões ou de milhares de quilômetros,
Poder se comunicar de forma prática e eficiente influencia diretamente na qualidade do trabalho que vai ser executado. Por isso que é muito comum nos times remotos a gente ver a separação das ferramentas de comunicação em dois tipos. As ferramentas que são de comunicação síncrona e assíncrona. Item 2.2, comunicação síncrona. As ferramentas consideradas síncronas têm o propósito de atender às necessidades de comunicação em tempo real, seja por texto ou por vídeo. Trabalhando remoto, é muito comum e rotineiro precisarmos estar em constante comunicação com as pessoas do nosso time, seja para tirar dúvidas, debater novas ideias ou trabalhar em conjunto em cima de alguma tarefa. E nesse contexto de possibilitar a comunicação em tempo real, é muito comum vermos times remotos que trabalhem com Slack, Skype ou Microsoft Teams. E tanto nessas ferramentas como em outras que têm um propósito parecido, é muito comum você poder configurar diversos canais de conversa para que você possa debater cada tópico de acordo com o seu contexto, ainda tendo todos esses canais de conversa sobre uma mesma hierarquia que é o projeto em si. No nosso caso, é a Adopets e todos os canais que nós temos dentro da Adopets. E falando do nosso caso, a gente utiliza principalmente o Slack para troca de mensagem e o Google Meet para chamada de vídeo. E assim como mencionei no item de organização de documentos e arquivos, a maioria desses apps para comunicação síncrona entre texto e vídeo também tem pacotes gratuitos para que você utilize sem pesar no bolso. E como uma dica extra para que você e seu time mandem ver no projeto, por favor, se afastem do WhatsApp como ferramenta para comunicação de time. Além de não ser uma ferramenta boa para o compartilhamento de arquivos, principalmente se a gente está falando sobre itens de design ou de programação, no WhatsApp é muito fácil perder, além das informações importantes, o seu foco no meio de tantas outras coisas da sua vida pessoal. Item 2.3. Comunicação assíncrona. Muito utilizada por times que trabalham em fuso horário diferente, a comunicação assíncrona é todo aquele tipo de comunicação que não precisa acontecer em tempo real. E-mails, notas dentro do seu gerenciador de tarefa, ou então comentários dentro de um Google Doc, por exemplo, são considerados comunicações assíncronas. Já que nem todas as demandas precisam ser conversadas ou resolvidas assim que chegam, a comunicação assíncrona é ideal para resolver tudo aquilo que não é emergencial. Como eu mencionei, esse tipo de comunicação tem muita importância para as pessoas que trabalham em fusos horários diferentes, dentro de um mesmo time, como é o exemplo do DH, que é o nosso Product Designer, que mora atualmente na Irlanda. E mesmo com uma diferença de 3 horas de tempo para o Brasil e 4 horas para os Estados Unidos, a gente consegue ter uma rotina de trabalho consistente e positiva. Então, o real segredo entre comunicação síncrona e assíncrona é saber utilizar muito bem as duas para o maior potencial possível para garantir a efetividade do seu time onde quer que ele esteja. E como item bônus para finalizar esse tópico sobre comunicação, comunique, comunique, comunique. Em inglês existe um termo chamado over-communicate, que basicamente significa comunique muito. Já que essa sensação de presença física que a gente está tão acostumado não existe no trabalho remoto, a única forma de sanar essa deficiência é comunicando muito e com qualidade. E falando sobre qualidade na comunicação, sabe quando você mandou aquela mensagem para um amigo ou um parente, querendo dizer alguma coisa, mas acabou se fazendo entender de outra forma, e isso gerou uma frustração ou problema naquele momento? Talvez o tom da mensagem escrita não tenha sido exatamente aquele que você queria falar, ou a construção das suas palavras não tenha dito exatamente o que você queria dizer. Pois é, trabalhar remotamente pode adicionar esse nível de dificuldade na comunicação, principalmente se a gente quiser expressar tons e sentimentos através de uma via escrita. Por isso a gente precisa se resguardar da melhor forma possível para evitar que a gente acabe criando desentendimentos ou confusões, enquanto a gente mantém um tom de comunicação totalmente respeitosa e agradável para todo mundo no time. Executar. Por fim é chegada a hora de arregaçar as mangas e executar. Com toda essa estrutura organizacional e de comunicação devidamente construída, o processo de produção do time passa a ser muito mais natural e rotineiro, com todo mundo conseguindo trabalhar de forma mais efetiva, estruturada e alinhada com o propósito da empresa ou do projeto. E com um time bem estruturado, alinhado e conciso, você faz muita coisa. E afinal, um dos maiores aprendizados que eu trago nesses 4 anos construindo a Adopets, e por uma influência brutal do processo de aceleração da Techstars em Boston, é que não existe ativo maior
do que o seu próprio time que compõe a sua startup. Então, mais importante do que o quanto brilhante pode ser a sua ideia, de quão bem estruturado está o seu modelo de negócio ou de o quanto dinheiro você tem no banco para investir nesse projeto, ter um time de qualidade é o que vai permitir com que você consiga gerar valor real para as pessoas que você serve, que é o suprassumo de qualquer negócio. Então, organizar, comunicar e executar são os 3 pontos que formam a base, a fundação para a construção de qualquer projeto ou startup remota. Esses são os valores que nos trouxeram aqui como Adopets, como um time conciso e coeso, e são os mesmos valores que vão permitir com que a gente possa avançar e triunfar dia após dia. Por fim, eu honestamente espero que esse vídeo tenha lhe servido e ajudado nesse momento. Peço também que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal do Startup Café, para que você possa acompanhar o processo de desenvolvimento tanto da minha startup quanto pessoal, dia após dia, para trazer essa realidade para vocês de construção de uma startup de impacto social, na vida real, sem firula, sem empreendedorismo de palco. Cafezinho para começar o dia, que tem reunião da Adopets daqui a pouco. Valeu!